interesse, né, pelo assunto das artes gráficas, dos livros ilustrados, das capas, começou ainda na época da graduação, né, quando eu estudei editoração. Depois eu fiz um mestrado sobre o Poti Lazarotto e no doutorado eu decidi pesquisar os livros ilustrados publicados pela José Olímpio. A José Olímpio foi uma das editoras mais importantes do Brasil nos anos 30, 40, sobretudo por conta dos livros de literatura brasileira. E isso deu bastante fama para a editora, porque esses autores eles se transformaram em cânones da literatura brasileira. E a José Olímpio, desde o começo, teve associada essa imagem de um cuidado gráfico com os livros. No momento que a José Olímpio está se estabelecendo como editora, que foi ali no começo dos anos 30, na literatura brasileira surge o que se chama de regionalismo, com autores como Jorge Amado, José Lins do Rego, e isso também tem a ver com o design de capa criado pelo Santa Rosa para esses livros, que eles não formavam oficialmente uma coleção, mas eles tinham uma unidade gráfica. Basicamente, a capa é composta por um box, né, um quadro com a cor sólida, um título centralizado com uma letra serifada, moderna, bem característica, e essa ilustração, vinheta, no centro da capa. Eu descobri que essas capas, na verdade, que seguem esse modelo, elas são uma cópia de uma coleção francesa, que tem um layout muito parecido em termos de composição, esquema cromático. Então, esse marco do design brasileiro ele tem uma origem não tão brasileira assim. As ilustrações do Santa Rosa, elas são, claro, próprias, são interpretações que ele faz das obras e ele é um ótimo leitor, porque ele tem essa capacidade de sintetizar ali o conteúdo do livro nessa imagem, mas o layout em si, sim, é uma cópia. O Jorge Amado, ele trabalhou na José Olímpio, no departamento de publicidade da José Olímpio. Ele trocou muitas cartas com o José Olímpio, em que eles discutiram, né, o que a editora ia publicar, as coleções que estavam sendo pensadas. Uma delas é a Documentos Brasileiros. É uma coleção bastante importante, publicou muitas obras do Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, e essa coleção especificamente, numa das cartas, ele diz que os livreiros ali do Nordeste, onde ele estava viajando, tinham achado a capa muito sem graça, muito sóbria, que esses livros eles não teriam um retorno comercial muito grande. Eu fui ver um reflexo dessas discussões ali de meados dos anos 30, já nos anos 40, quando a José Olímpio criou diversas outras coleções, principalmente de livros traduzidos, para tentar criar essa base mais sólida, né, de livros com vendas maiores. E nesse momento que entra na história da José Olímpio o Raul Brito, que é um artista gráfico absolutamente desconhecido. Foi ele que, para esse outro perfil de livros, a José Olímpio passou, né, a encomenda dessas capas. São mais coloridas, são de certa forma mais chamativas, né? Quando chega ali no final dos anos 40, a José Olímpio está mudando um pouco de novo as estratégias. No mercado editorial como um todo está surgindo a venda porta a porta. E a José Olímpio, então, cria coleções e produtos editoriais para esse mercado. E muitos desses livros tinham acabamento em capa dura, porque era uma coisa para ser um produto, digamos, mais luxuoso, para atrair esse mercado, para vender em conjunto, aquela coisa para ficar bonito na estante. Nesse momento, ele entra na história da José Olímpio um outro artista gráfico chamado Jorge Blow. Ele já estava assim, no fim da carreira, quando ele chega na José Olímpio, e até por essa experiência, né, com gravura, com outros tipos de produto, ele acaba trabalhando muito com essas encadernações. Então, fazer ali os clichês para a gravação nas capas duras. O Luiz Jardim, ele foi um
foi muito importante para José Olímpio. Além de ser capista, ele era também um escritor. Ele tem vários livros publicados, inclusive pela José Olímpio, e o primeiro deles é um livro de conto que se chama Maria Perigosa. E ele faz muitas capas seguindo o modelo do Santa Rosa em alguns momentos, porque era um padrão da editora, mas também tem capas e ilustrações que são designs próprios dele e tem coisas também bastante interessantes. O primeiro livro do Guimarães Rosa publicado pela José Olímpio foi a terceira edição do Sagarana e a capa foi desenhada pelo Santa Rosa. Depois, em 1956, que foi um ano muito importante para o Guimarães Rosa, que ele publicou a quarta edição do Sagarana, a primeira edição do Grande Sertão Veredas e a primeira edição do Corpo de Baile. Nesse momento foi o Poti que assumiu, né, a elaboração de todas essas capas e eles se tornaram muito próximos, né, nesse processo. Diz que o Guimarães ficou 8 horas contadas no relógio, explicando para ele toda a história do Grande Sertão Veredas, e o Guimarães deu indicações muito precisas do que era para ser feito. Os contos do Sagarana são muito conhecidos junto com as ilustrações do Poti. Ele faz 2 versões das ilustrações do Sagarana, né? E é muito legal ver como se modifica o estilo. Primeiro é um estilo um pouco mais realista, e depois é um estilo que, de certa forma, imita estilo gravura. É um estilo, que eu diria assim, mais nativista. E o mais interessante nesse trabalho sobre o Poti é que, tendo acesso aos originais de capa, eu consegui ver como o Poti trabalhava, né? Ele usava recortes, tinta, papéis coloridos, era uma variedade ali de procedimentos. O Poti é um artista muito do fazer, um artista muito de ateliê, muito mão na massa. Então ele é um ilustrador que coloca muito desenho a serviço da literatura. O autor do Coronel Lobisomem, José Cândido de Carvalho, chegou a convidar o Poti para visitar a cidade dele, visitar os ambientes em que se passava as cenas do livro. Então o Poti tinha uma relação muito boa com os escritores. Canudos é a reunião das cartas do Euclides da Cunha para o jornal Província de São Paulo, quando Euclides atuava como correspondente de guerra, e essas cartas depois se transformaram no famoso clássico da literatura brasileira, Os Sertões. E o Poti foi convidado para participar de uma edição, e para fazer essas imagens ele chegou a visitar a região de Canudos. Então ele faz uma espécie de pesquisa de campo, e vai retratar desde elementos que são ligados à paisagem, ligados ao elemento humano. Na verdade, ele está ilustrando tanto Os Sertões, que é essa obra posterior de Euclides, quanto as cartas, né? Ele cria esse diálogo. É um pouco uma hipótese que eu lanço, mas realmente eu acho que tem aspectos muito próximos das gravuras dos desastres da guerra do Goya, que é um artista que o Poti admirava muito. O contexto, né, o mercado editorial hoje é muito diferente. Nessa época, tinha uma importância muito maior o desenho. A mão ali, né, o artista gráfico, ele tinha que produzir as próprias imagens, ele fazia ilustrações, ele desenhava as próprias letras. Nos anos 70, 80, até mais do que isso, passou a se usar muito mais fotografias, imagens prontas, mas é claro que tudo isso que esses artistas produziram fica ali, né, no imaginário dos leitores e dos estudiosos. Isso, de alguma forma, permanece, assim.